O mutualismo ele é classificado como uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. No momento da relação, ambas as espécies são beneficiadas. Quando a relação ecológica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, o processo é dominado de relação intraespecífica e, por beneficiar todos os envolvidos, recebe a dominação harmônica. Alguns autores eles utilizam o termo de protocooperação para se referir ao mutualismo. É, Também tem os tipos de mutualismo. Existem diferentes tipos. Geralmente nos livros a gente observa a classificação do mutualismo em dois típicos, que é o obrigatório e o facultativo. No mutualismo obrigatório, a relação entre os indivíduos ela é obrigatória para a sobrevivência de pelo menos um dos envolvidos. Já no mutualismo facultativo, os participantes da interação podem viver de maneira independente. Agora eu vou trazer exemplo. No mutualismo obrigatório, um link. É, Se interrompida a relação, pelo menos um dos envolvidos pode não sobreviver. Aí no mutualismo facultativo, eu vou usar como exemplo a interação estabelecida entre o caranguejo, eremita e a anêmona do mar. É, Em relação que os participantes se beneficiam, porém podem viver de modo independente. O que é que eu estou querendo dizer? Que se eles, né, têm aquela relação, os dois vão se beneficiar. Porém, se não, não vai haver problema nenhum. Eles vivem de modo independente, não precisam um do outro. Bom, esse mutualismo entre formigas e plantas é um dos mais antigos existentes e eles evoluíram em consequência das vantagens que eram oferecidas às plantas pelos insetos, que meio que forrageavam naturalmente em suas espécies. E essas interações são muito importantes porque contribui para a manutenção das espécies, porque a maioria das espécies atuais se engajam pelo menos em uma interação interespecífica ao longo do ciclo. Então, isso faz com que cada uma das espécies se perpetue mais e favorecendo a manutenção do nosso ecossistema. Tipos de formigas que colonizaram as espécies de Duroia e Duroia sacífera. São espécies vegetais que apresentam domáceas de formas diferenciadas, o que facilita a identificação delas. As domáceas são importantes já que as mesmas são utilizadas como habitats de formigas, além de serem estruturas que diferenciam morfologicamente as espécies vegetais. Além disso, diversas espécies de formigas que vivem em micófitas impedem o estabelecimento de epífitas e da vegetação ao redor da planta hospedeira, reduzindo assim a competição por nutrientes, água e luz. Algumas plantas hospedeiras, elas conseguem apresentar adaptações específicas para incorporar nutrientes estocados pelas formigas como lixo nas domáceas, incluindo exúvias, restos de antrópodes predados ou larvas operárias mortas. Portanto, o objetivo desse trabalho é identificar as espécies de formigas que colonizaram Dureia sacífera com base nos vegetais herborizados provenientes da Amazônia brasileira. O estudo foi realizado de junho de dezembro de 2013 em um herbário, que é uma espécie de arquivo com informações sobre plantas, habitats, etc. No Museu Paraense Emílio Goeldi, as formigas foram coletadas em duas esicatas, que são um tipo de amostra, sendo elas a Duroia sacifera e a Duroia surta, vindas da Embrapa Amazônia Oriental, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Instituto Botânico de São Paulo e do próprio Museu Paraense. As amostras foram analisadas, selecionando 12 exemplares da Durois aquífera e 7 da Durois urta, que estavam colonizadas por formigas. Logo depois, as formigas foram coletadas com o uso de pinças e armazenadas em um tipo de tubo. Tubo esse contendo 70% de álcool. Por fim, as formigas foram montadas em triângulos de papel, identificadas e colocadas na coleção de invertebrados do Museu Paraense.
Bom, então, de acordo com os resultados de discussão, nos 19 exemplares das duas espécies que a gente se propôs a estudar, de Duroia, que é a Duroia sassífera e a Duroia insulta, a gente encontrou 6 gêneros dessas formigas, dos quais a gente pode destacar pequenas formigas, como principalmente as dos gêneros Piteidolis e Solenopes, que elas são frequentemente encontradas consumindo diásporos em florestas tropicais e exploram esse recurso onde a encontram. Então, o que são esses diásporos? Diásporos são frutos ou sementes que elas encontram e a partir deles elas exploram o recurso que tem lá. Portanto, elas são distribuídas de acordo com os seus gêneros. E a gente pode perceber que no trabalho de Passmore, em redes resilientes de mutualismo, né, entre as formigas e as plantas, de acordo com seus fragmentos da floresta amazônica, também foram encontradas em associação com a Duroia sassífera, espécie de formigas, que a gente pode perceber essa associação e de plantas com a Duroia, que a partir de hoje é uma coisa que a gente ainda vivencia. Uma vez que para esse presente trabalho, os registros de formigas são provenientes de esicatas, que são acervadas de 1 a 60 anos. Portanto, isso apresenta uma ampla distribuição aqui na América do Sul, sendo associada às domáceas, ou em algumas que são mimercofitas. Ou seja, na América Central está associada à espécie de formiga como uma hospedeira. Portanto, a população de Octor articulatus, que é presente na Amazônia peruana, ela também está associada a uma espécie de mimercofita, sendo que os experimentos mostram que as rainhas dessa população, elas reconhecem os compostos voláteis da planta hospedeira e utilizam como planta para localizá-las durante a própria colonização. E, no entanto, isso não é conhecido como ocorre o reconhecimento da mimercofita. Então, hoje a gente pode perceber ainda registro da literatura que mencionam esses fatos, e o número de espécies de formiga que mantém associação com plantas como mimercofitas na Amazônia, ele é desconhecido, mas ele não deve superar 200. No entanto, a maioria dessas formigas... Com o estudo das espécies que foram selecionadas para a pesquisa, houve uma grande contribuição para o conhecimento da interação entre a Duroia saxifera e hirsuta e a formiga da Amazônia brasileira. Vale ressaltar que houve um registro de até 6 gêneros de formigas distribuídos em 8 espécies. Formigas essas que utilizavam das partes vegetativas e reprodutivas dessas vegetações como abrigo e proteção contra agentes externos. Diante desses resultados, é importante que a gente ressalte que esses estudos precisam ser mantidos para que haja um maior conhecimento para outras áreas e para auxiliar na escolha de propostas sobre manejo e conservação do ambiente amazônico. Nesse penúltimo slide, nós podemos ver os agradecimentos que foram feitos, além também do agradecimento no artigo original feito à CNPq, que foi a concessora da Bolsa.